Bom, gente, vou começar devagarinho, os outros vão entrando depois, né? Nós terminamos a aula corrigindo um simulado que eu tinha disponibilizado com os conteúdos das aulas que nós tínhamos visto até nas aulas de terça-feira, né? Mas só antes de começar a aula, deixa eu novamente dar um aviso, porque a gente está com pessoas novas, né, entrando na turma, para eu explicar como funciona. Pedir um pouco de paciência dos que já sabem aí a rotina do nosso trabalho, né? Para quem está chegando, nós estamos finalizando a correção de um simulado, porque essa turma é uma turma regular, ela já existe há algum tempo, é uma turma que a gente não vai correr com os conteúdos, a gente não tem um edital específico, mas a gente vai vendo as matérias com calma e em algum momento eu vou voltar do zero novamente, lá em fonética, fonologia, variação linguística. Então, quem está chegando, não se assusta, porque eu vou finalizar uma correção de um simulado e vou entrar nos tipos de sujeito, se a gente conseguir tempo hoje, tá? Todo mundo que está aí assistindo e que não assistiu nenhuma aula, no final da aula eu disponibilizo a gravação, então se você não puder assistir a aula, você vai poder assistir em outro momento, ou até se você já tem assistido a aula e quiser estudar, rever a aula, vai ter essa possibilidade, ok? Qualquer dúvida, vocês podem fazer perguntas aí, que eu estou com a janelinha aqui do bate-papo aberta. Enquanto nós vamos corrigindo, vocês vão colocando a resposta. Quem já fez esse simulado já pode ir colocando a resposta, enquanto eu dou uma explicaçãozinha rápida do conteúdo que é dessa questão, né? A gente, se eu não me engano, e aí vocês me corrijam, eu penso que eu parei na questão 14, se eu não me engano, né? Eu penso que paramos na 14, quase finalizando. A questão 14 é uma questão de pronome oblíquo, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, que pode virar no, na, que pode virar lo, lá, nós, conosco, vos, convosco. Esses são os pronomes oblíquos e a gente aprendeu que a função primordial dos pronomes oblíquos é substituir os complementos dos verbos ou dos nomes. Mas na maioria das vezes, um pronome oblíquo ele vai funcionar como um objeto direto de um verbo transitivo direto ou um objeto indireto de um verbo transitivo indireto, né? Eu dei uma dica para vocês, falei para vocês levarem para a vida, não é isso? Que o lhe, lhes, sempre vai estar na posição de objeto indireto quando esse complemento vem de um verbo, e o, a, lo, lá, no, na, sempre vai ser objeto direto se vier de um complemento de um verbo transitivo direto. Os outros não, nós precisamos analisar, né? O me, por exemplo, o te, o nós, o vos, são pronomes que precisam de análise do verbo. Mas o lo, lá, no, na, lo, lá, objeto direto. O lhe, lhes, objeto indireto. E essa questão a gente vai ter que analisar aqui. É quase impossível enxergá-lo. A gente já sabe que esse lo, ele é um pronome oblíquo, ele está ali como um objeto direto, porque quem enxerga, enxerga alguém. Não pede preposição nesse complemento, por isso ele é direto. E aí a gente vai ter que encontrar a frase em que não se completa com esse pronome. Qual é a alternativa em que eu não posso usar com esse pronome? Qual pronome? Na verdade, gente, vocês sabem que lo, ele é o, né? O a, que só virou lo porque aquele verbo terminou com R. Lembram disso? É enxergar e aí tem algo. Enxergar alguém. Eu não posso falar enxergar o. A gente tira o R e transforma o em lo, enxergá-lo. Mas a gente está falando do pronome oblíquo o. Qual das alternativas eu não posso substituir pelo pronome oblíquo o? Note a primeira. Abracei com entusiasmo. Eu posso utilizar abracei-o com entusiasmo? Basta você olhar para o verbo e identificar se esse verbo é transitivo direto ou não. Se ele for direto, você pode usar sem problema nenhum. Quem abraça, abraça alguém.
Note que não tem preposição nesse complemento. Então, esse verbo é transitivo direto e pode sim utilizar esse o, porque é objeto direto. Então, não é a primeira que eu quero, né? Vamos para a segunda. Vi-o ontem na esquina. Eu posso usar o aqui? Basta olhar para o verbo. Quem vê, vê alguém. Também não pediu preposição, assim que esse é um verbo transitivo direto. Verbos transitivos diretos admitem o uso do pronome oblíquo o, que tem a função de substituir os objetos diretos. Vamos para outra. Felicitei-o pela aprovação. Vamos olhar para o verbo. Quem felicita, felicita alguém por algo. Eu solicito alguém. Note que nesse complemento também não há preposição. Se não há preposição, verbo transitivo direto. Ou seja, admite o uso desse pronome oblíquo aí, o, ok? Letra D. A ele devolvi-o documento. Será que o O caberia aqui? Vamos analisar o verbo. Quem devolve, devolve algo. O que, gente? O documento. Mas eu devolvo o documento para alguém. Note que agora, nesse segundo complemento, para alguém, eu tenho um objeto indireto. Então, o que está faltando ali é o objeto indireto. E eu já falei para vocês guardarem a informação que o pronome oblíquo que substitui o objeto indireto de terceira pessoa é lhe. Então, gente, nessa frase, o correto seria devolvi-lhe o documento. Por que, William? Porque este verbo ele é transitivo direto e indireto. E ali, naquele espaço, está faltando o objeto indireto. Vou repetir. Quem devolve, devolve algo. Note que é sem preposição. O documento, objeto direto. O documento é o objeto direto. Mas eu devolvo o documento para alguém. Note que agora, nesse segundo complemento, para alguém, eu tenho a preposição para. E se a gente tem uma preposição no complemento do verbo, esse é um objeto indireto. Então, ali eu deveria utilizar lhe. E a última, entreguei-o ao aluno. Eu posso usar o? Basta você olhar, que eu entrego algo a alguém. Note que quando eu falo ao aluno, tem preposição, é a alguém. Ao aluno é o objeto indireto. Já está ali. Então, está faltando o quê? Está faltando o objeto direto. Então, eu posso colocar um o ali, ok? Alguém tem alguma pergunta sobre o pronome oblíquo aqui? Quem está chegando, não se apavore, porque eu vou dar essa aula toda de novo, tá? Não fique preocupado, porque essa é uma aula importante. Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão? Se não, vou para 15. Indique a alternativa em que há erro de colocação pronominal. Coloca aí a letra se você fez e sabe qual é a resposta certa, enquanto eu explico rapidamente. Para quem não lembra, quando a gente fala em colocação pronominal, a gente está falando onde colocar esses pronomes oblíquos que eu estava falando com vocês. Eu posso colocar o pronome oblíquo antes do verbo, eu posso colocar o pronome oblíquo no meio do verbo. E ainda posso colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Então, eu preciso começar a estudar as regras de colocação do pronome, para você saber onde esse pronome vai entrar adequadamente. Antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Lembrando que se eu coloco um pronome antes do verbo, o nome que eu dou para esse ato de colocar o pronome antes do verbo é próclise. Tá? Então, a gente vai dizer que um pronome ele é proclítico, ou seja, é uma próclise quando a gente coloca o pronome antes. Se eu coloco o pronome no meio do verbo, vocês já viram que só tem 2 casos que eu posso fazer isso, não é, gente?
Quais são os dois casos que eu posso colocar o pronome no meio do verbo? Futuro do presente ou futuro do pretérito. E aí eu tenho, vamos pensar no verbo aqui, comprar, né? Futuro do presente é aquele, comprarei, comprarás, comprará, compraremos, comprareis, comprarão com a ativo. Isso é futuro do presente. Futuro do pretérito, compraria, comprarias, compraria, compraríamos, comprarias e comprariam. Então, no futuro do presente e no futuro do pretérito, a gente vai colocar o pronome no meio. Então, comprá-lo-ei para você. Note que eu dividi o verbo comprarei, comprá-lo-ei. Isso é mesóclise. E ainda quando eu coloco depois do verbo, eu chamo de ênclise. Então, eu tenho próclise antes, mesóclise no meio e ênclise depois. E aí eu disse para vocês que a regra número 1 é: não se começa a frase com pronome oblíquo. Eu não posso colocar o pronome antes do verbo. Eu não posso colocar o pronome antes do verbo se estiver no começo da frase. Exemplo, me empresta o seu lápis? Me empresta o seu lápis? Não, não se começa a frase com pronome oblíquo. Empresta-me o seu lápis, ok? Agora, é importante também você saber que quando há uma vírgula, uma pausa, é considerado um novo começo de uma frase. Então, quando você tem uma vírgula e a seguir você pensa em usar um pronome, não faça isso. Coloque o pronome depois do verbo. A gente também estudou que eu só posso colocar o pronome antes do verbo quando houver alguma palavra ou algum termo que atraia o pronome para antes, né, desse verbo, atrai o pronome para perto dessa palavra ou termo. Geralmente a gente tem aí expressões negativas, palavras negativas, qualquer um vai atrair. Eu não posso falar não empresta-me. O não é uma palavra negativa, ele atrai o pronome. Não me empresta. A gente tem pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, a gente tem sujeito explícito, uma série de palavras que atraem que a gente já estudou. Em algum momento vai voltar com isso, mas aqui nessa questão eu tenho que achar o erro. A primeira, ninguém viu-o sair do trabalho. Bom, vocês já percebem que ali eu coloquei o pronome depois do verbo, numa posição de ênclise. Mas o pronome só vai poder ser ênclise quando não houver nada antes que atraia. Ali eu tenho a palavra ninguém. A palavra ninguém atrai esse pronome? Sim. E aí você pode pensar de duas maneiras. Primeiro, ninguém é uma palavra negativa. Nega. Então, palavras negativas atraem. E você ainda pode ter lembrado que o pronome indefinido, ele também atrai. Então, o pronome indefinido é uma palavra negativa. O correto deveria ser ninguém o viu. Ok? A de baixo, alguém o viu. Tá certo. Alguém é um pronome indefinido. Atraiu esse pronome. Não o vejo. Não é uma expressão negativa. Jogou o pronome para perto do não. Foram eles que o viram. Por que está antes do verbo? Porque é um pronome relativo. O pronome relativo atrai o pronome. Certamente o viram. Certamente é uma expressão. Certamente é um advérbio. Advérbios atraem o pronome. Então, aqui realmente vocês acertaram. Quem respondeu aí a letra A, porque a expressão negativa atrai. 16. Indique a opção em que há erro de colocação. Mesma questão, mesma ideia. Vamos olhar a primeira? Vai colocando aí, gente. Na letra A gente tem tão pouco nos visita nas férias. Ali eu coloquei o pronome oblíquo nos antes do verbo, numa posição de próclise. E eu só posso usar próclise quando tem uma expressão que atraia. Tão pouco é uma expressão negativa. Expressão negativa atrai o pronome. Vamos para a letra B. A letra B, a gente tem quem atendeu-lhe. Ali está na posição de ênclise. Mas eu tenho quem antes. O que vai acontecer? Quem é um pronome interrogativo.
em expressões interrogativas, o que acontece? Atrai o pronome. Então, a errada é a letra B de bola. Por quê? Quem é um pronome interrogativo, e pronome interrogativo atrai esse pronome, ok? Na letra C, a gente tem um sujeito explícito, atrai o pronome. A gente tem, ainda que nos convidem, que como pronome relativo atrai. O que sempre vai atrair, gente. Sendo pronome relativo ou não, tem um que, você pode colocar perto dele. Ainda que nos convidem. Eu não posso dizer ainda que convidem-nos. Ainda que nos convidem. E a última, cozinhem-lhe o seu prato preferido. Correto. Não se começa a frase com o pronome oblíquo, ok? Então, aqui a gente tem a letra B, em que eu tenho um pronome interrogativo que atrai o pronome, e ali não jogar o pronome para antes, uma próclise. Deveria ser quem lhe atendeu. Quem lhe atendeu. Ok? Expressões interrogativas, né? Pronomes interrogativos. Que, quem, quando, quanto, ok? Por quê? Enfim, todo pronome interrogativo. Perguntas? 17. A 17 falando em pronome relativo, ela é uma questão de pronome relativo, uma matéria que eu adoro, né? E que muitas pessoas acabam equivocando. A gente sabe que os pronomes relativos têm a função de substituir termos dentro de uma frase, dentro de uma oração, a fim de evitar a repetição e manter a coesão e a coerência de uma frase. A gente chegou a estudar os principais, né? Que, quem, onde, cujo. E aí, o que a gente aprendeu? Que existem pronomes exclusivos para alguma coisa. Por exemplo, o pronome relativo onde, ele é exclusivo para lugar. Você não pode utilizar onde para outra coisa que não seja lugar. Você só pode fazer menção a lugares para usar onde. E eu sigo vendo muita gente escrevendo errado. O processo onde constam todas as provas foi arquivado. O processo, isso é um lugar? Não. Então eu não posso dizer o processo onde constam as provas. O processo em que constam ou o processo no qual consta. Gente, qual é a questão onde eu parei? Se eu perguntei para vocês isso hoje. A questão onde parei. Eu não paro na questão. A questão não é um lugar para eu dizer onde. A questão em que parei. A questão na qual parei. Eu costumo dizer para os meus alunos que numa redação, se você não sabe usar onde, não use. Para de usar onde. Porque onde só pode ser usado para lugar. Outro pronome exclusivo é o quem. A gente sabe que o pronome relativo quem, ele é um pronome exclusivo de pessoa. Eu só posso utilizar quando estiver fazendo uma menção, uma substituição a pessoas. A gente tem o que e o qual. E o que e o qual são os mais versáteis. Por que eles são mais versáteis? Porque eles podem tudo. Eles podem substituir quaisquer coisas. Pessoas, animais, objetos, enfim. Que e qual pode substituir tudo. Mas há uma pequena diferença entre eles. Qual é a diferença? Quando eu utilizo que, eu não uso artigo, o, a, os, as. Quando eu utilizo qual ou quais, né, gente, plural, eu sou obrigado a utilizar artigo. O, a, os, as. Exemplo, o livro que comprei. O livro que comprei. Note que eu estou substituindo o livro. O livro é uma coisa, eu posso utilizar o que normalmente. Agora, o qual também pode substituir o livro. Só que quando eu uso o qual, eu digo o livro, o qual comprei. Note que eu inseri um artigo, o qual sempre vai estar acompanhado de um artigo. O, a, os, as. No caso, o livro, o artigo de o livro é o livro, o qual comprei. Se eu disse as pessoas,
as pessoas que conheci. Note que agora o que está substituindo pessoas. Tranquilo, porque o que pode tudo. Mas eu também posso usar o qual. As pessoas as quais conheço. Percebe que agora eu usei o artigo as, porque é um artigo correspondente às pessoas. E eu ainda tenho uma terceira substituição. Eu falei para vocês que o pronome quem é um pronome exclusivo de pessoa. Se eu estou falando de pessoas, as pessoas quem conheci. Note que nesta frase eu tenho 3 possibilidades de uso do pronome relativo, né? Que, qual e quem. Então, até aí, entendemos que o pronome relativo vai fazer substituições. Qual é o erro das pessoas? O erro das pessoas é não prestar atenção na regência do verbo ou do nome, que foi uma matéria que nós aprendemos. Regência verbal, regência nominal. Não foi isso? E eu sempre olho para aquele verbo que está depois do pronome relativo. Qual é a regência desse verbo? Para quem está chegando e não assistiu a aula de regência, quando eu falo de regência, eu observo, no caso da verbal, se o verbo pede ou não uma preposição. Ele exige ou não. Gostar. Quem gosta, gosta de. Note que esse verbo ele pede a preposição de. Então, a regência verbal de gostar é de. Eu digo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém. Note que o verbo obedecer, ele pede a preposição a. Então, essa é a regência do verbo obedecer. Agora, alguns verbos não pedem. Conhecer. Acabei de usar o conhecer. Quem conhece, conhece alguém. Note que esse verbo, ele não tem preposição. Então, a sua regência é sem preposição. E ainda pode ser nomes, né? Não é só verbo que pede preposição. Nomes também. Para quem está chegando hoje, pode anotar no seu caderno essa informação que eu repito toda a aula. Todas as vezes que eu falo de nome na língua portuguesa, eu estou falando de adjetivo, substantivo, advérbio. Tudo que é nominal na língua portuguesa, complemento nominal, regência nominal, adjunta de nominal, tudo que diz respeito a nome, nominal, diz respeito ao substantivo, ao adjetivo e ao advérbio, ok? E aí, gente, note que confiança não é verbo, tá? Confiança é um substantivo, é um nome. Então, agora eu vou falar de regência nominal, confiança em alguém, confiança em Deus. Note que a palavra confiança, que é um nome, pede a preposição em. Então, eu estou falando que a regência nominal de confiança é em. Só para quem está chegando hoje ter uma noção do que é regência, ok? Mas nós vamos voltar nisso em algum momento das aulas. E aí, eu estou falando disso tudo para falar de quê? De pronome relativo. O que tem a ver isso? Presta atenção. Eu digo para você. Gente, o conteúdo que eu falei ontem, o conteúdo que eu falei, essa é uma frase muito comum no nosso dia a dia. E está errada. Por quê? Vamos por partes. Primeiro, usou o pronome relativo certo? Que é o conteúdo que eu falei. Tá, usou. Porque o que está se referindo a conteúdo e o que pode tudo. Perfeito. Então, qual é o erro? Eu disse para vocês que eu tenho que olhar para o verbo. Eu tenho que ver a regência do verbo. Eu tenho que ver se aquele verbo que eu falei, que está depois, ele pede ou não preposição. Note que se eu falei de alguma coisa. Eu falei de. Cadê o de da minha frase? O conteúdo que eu falei. As pessoas falam isso. As pessoas têm a mania de usar que sem usar a regência do verbo. A mulher que duvidei, a mulher que confiei. Tudo errado. Se eu usei falei, tem que usar de. A mulher, o conteúdo de que falei. Eu falo de alguma coisa, o conteúdo de que falei. A mulher em que confiei. Note que quem confia, confia em. A mulher em que confiei.
Se eu usar duvidei, a mulher de que duvidei. Quem duvida, duvida de alguém, de. Mulher de que. Para com essa história, a mulher que duvidei, a mulher que, enfim. Tem que olhar o verbo e ver a regência. E é isso que trata essa questão que eu coloquei para vocês. Nós vamos ter que perceber se o emprego do uso relativo está errado. Ou melhor, qual delas está errada, né? Note que a primeira eu tenho o livro a que me refiro. É a estrela da manhã. Note que eu tenho o que é o pronome relativo. A pessoa usou certo? Sim, porque está se referindo a livro, não é isso? E o que pode tudo. Então, eu posso usar que para o livro. Vamos olhar a regência do verbo? O verbo que eu estou usando é me refiro. Se eu me refiro a alguma coisa. Eu sou obrigada a usar a preposição a. Note que a primeira está certíssima. O livro a que me refiro usou o a perfeitamente. Vamos para a segunda. Ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. Eu usei cuja para tudo. O que eu falei para vocês? Quando que usa cujo? Eu só posso usar cujo quando depois vier um substantivo. Gente, cujo só pode ser usado diante um substantivo. Olha o que eu tenho depois. Idoneidade. Isso é um substantivo. Ok, posso e devo usar cuja. Só pode ele, inclusive, porque se depois tiver um substantivo, o único pronome relativo que admite um substantivo depois, cujo, cuja, cujos e cujas. Até aí está perfeito. Mas nunca se esqueçam de olhar o quê? O verbo. Vamos olhar o verbo. Ninguém duvida. Qual é a regência de duvidar? Se não duvida de algo, de. Vamos olhar se tem de? Olha lá na frente, a pessoa de cuja. Perfeita. Vamos para o próximo. A tese em cujos dados nos baseamos. Note que eu usei cujos. Cujos só pode usar diante substantivo. Depois eu tenho dados. Dados, sim, é um substantivo. Então, até aqui está ok. Próximo passo, olhar o verbo. Ele pede preposição. Se nós nos baseamos em alguma coisa, em. Vamos olhar se usou certo? Em cujos. Perfeita colocação. Vamos para a letra D. O tribunal do júri perante o qual o réu foi condenado foi implacável. Note, o réu foi condenado. Alguém foi condenado, sem preposição. Então, o qual, porque o qual pode tudo, então, perfeito. Ok? E a última, o homem de cujo lhe falei. Opa, não preciso nem ler o restante, né, gente? Se eu usei cujo aqui, e você sabe que cujo só pode usar diante de um substantivo, eu tenho lhe. Lhe é um pronome. Não se usa cujo diante de mais nada que não seja substantivo. Eu não preciso nem continuar a olhar essa, porque tem um erro grotesco. Usar cujo depois, ou melhor, antes de algo que não seja substantivo, ok? Então, realmente, letra E. Parabéns, Rafael. 18. Assinale os períodos cujos verbos destacados estão no modo subjuntivo. Aí é aquilo que eu falei para vocês, né? Tem que aprender a conjugar verbo, gente. Não tem jeito, tem que estudar, tem que saber olhar um verbo e identificar em que tempo verbal ele está. Como aprender isso? Eu não tenho como colocar toda a conjugação de verbo na sua cabeça. Mas eu posso castigá-los com um caderninho de verbo, como eu faço com os meus alunos do ensino fundamental. Toda a minha turma tem um caderninho de verbo, toda aula eu faço o exercício para conjugar verbo, e todo começo de aula eu corrijo esse exercício. Então, não há uma maneira de aprender a conjugar verbos, senão conjugar os verbos. Então, qual é as desinências
do pretérito imperfeito? Eu sei que é vá. Para verbos terminados em A, cantava. Ou ia, para os verbos terminados em EI, comia, partia. Isso você tem que aprender. Como você aprende? Corrigindo, conjugando o verbo. Então, estudem os verbos. Eu consigo olhar para qualquer verbo ali e saber em que tempo ele está, em que modo ele está. Então, é preciso que você faça isso. Isso vai te ajudar muito a estudar, inclusive, outras matérias. Tem coisas que um professor de português não consegue colocar na cabeça das pessoas. E aí a única maneira é a conjugação do verbo, é a repetição, são os exercícios. Então, algumas coisas nós temos que ser tradicionais, né? Conjugação de verbo é importante. Então, pegue um caderninho, separe, comece com calma, modo indicativo, comece só com o presente, depois passa para o pretérito perfeito, mas não abandona o presente, não. Presente, pretérito perfeito. Quando souber bem, passa para o pretérito imperfeito. Vai caminhando até você saber conjugar todos os verbos, tá? E ali eu preciso saber qual está no subjuntivo. Vamos lá. Entenda que é preciso preservar os recursos naturais. É necessário que nos preocupemos. Nem todos sabem. O voo fará e ela poderá brincar caso termine. E agora, gente? O que vocês acham? O que vocês marcaram? Todas as alternativas? Não. Porque, gente, eu acho que aqui você já está vendo que fará, eu comentei hoje com vocês, fará é um exemplo de futuro do presente, não é isso? Essa terminação rá. Agora, e os demais? Eu sei também que sabem. Nem todos sabem. Sabem é presente. É presente do indicativo. Então, também não pode ser. E agora? A número 1, a número 2 e a número 5 está certa? 1, 2 e 5. O que vocês acham? Deixa eu ver. Só tem uma resposta, não fizeram? A número 5, termine. Caso termine, a terminação E, que eu termine, que tu termines, que ele termine, que nós terminemos. Presente do subjuntivo. Então, a número 5 é presente do subjuntivo. Espera aí que tem um aluno perdido aqui. Coloca a resposta aí, gente. Professor, muito obrigada. Eu não li essa parte mesmo, não. Com essa correria de final do ano, não li essa parte, não. Mas eu irei entrar no link, aí eu excluo o outro, então. Vamos lá. Então, a 5 é. Aqui a 2. É necessário que nos preocupemos. A mesma terminação que está aqui, o E, é a mesma que está aqui, ó, emos. Que terminemos, que preocupemos, que eu me preocupe, que tu te preocupes, que ele se preocupe, que nós nos preocupemos. É presente do subjuntivo. Entenda que é preciso preservar os recursos naturais para as gerações futuras. A gente colocou, Cris? Eu acho que eu viajei aí. Na resposta? Ah, sim, já colocaram a resposta. Letra C que vocês colocaram. Vamos pensar na letra C? A letra C diz que é a 1, a 2 e a 5. Eu já confirmei a 2 e eu já confirmei a 5. Vocês têm certeza que a 1 é subjuntivo? Entenda que é preciso preservar. Entenda você que é preciso preservar os recursos naturais. Vocês acham que é subjuntivo? Existem 3 modos. Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Ah, muito bem. Isso aí. Note que eu estou aqui me dirigindo ao outro. Quando nós nos dirigimos ao outro, nós estamos sendo imperativos.
Então, nós estamos ali com a número 1, com imperativo. Entenda você que é preciso preservar. Estou falando com você. Então, nesse momento, eu não tenho subjuntivo. Eu tenho imperativo. Sendo assim, a gente tem apenas a segunda e a quinta. E aí eu vou dar uma pausa. Nós não vimos o imperativo. Nós vamos estudar o imperativo. Mas eu já antecipo para vocês que o imperativo ele é formado a partir dos modos indicativo e subjuntivo do presente. Então, eu pego um pedaço do presente do indicativo e eu pego um pedaço do presente do subjuntivo. Mas, a partir do momento que eu estou sendo imperativo, que eu estou sendo injuntivo, ele deixa de ser indicativo, ele deixa de ser subjuntivo e passa a ser imperativo. Tá bom? Então, não confunda. Eu uso, sim, o presente do subjuntivo para formar o imperativo. Mas esse verbo, esse mesmo verbo que eu conjugo no presente, ele pode ser imperativo se ele estiver se dirigindo ao outro, como é o caso dessa. Está se dirigindo ao outro. Entenda que é preciso preservar os recursos. Agora, se eu colocasse em outra situação, eu quero que entenda a minha situação. Enfim, uma outra conjugação do verbo entender que não seja injuntivo ou imperativo, aí a gente vai manter a classificação como verbo no modo subjuntivo, ok? Então tem que ver se o discurso está se direcionando ou não ao outro, para pedir, para sugerir, para aconselhar, que é o caso do imperativo, né? E a última também de verbo, só que agora é indicativo. Assinale os períodos, a última não penúltima, de cujos verbos destacados não estão no imperativo. Alunos entendem. Nós nos preocupávamos. É importante que todos saibam. O voo fez. Só poderei brincar quando eu terminar. O que vocês fizeram esse? Colocaram? Letra D, vamos ver. 1, 2 e 5. 1, certo? Presente do indicativo. 2, pretérito imperfeito do indicativo. 3, presente do subjuntivo. 4, fez, pretérito perfeito do subjuntivo. 5, futuro do subjuntivo. Quando eu terminar, quando terminares. Então, realmente, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Perfeito. Letra D. Ok? E a última, alguns tempos do modo indicativo podem ser usados com valor imperativo. Está, neste caso, o verbo sublinhado na seguinte alternativa. Lembrando que imperativo se dirige ao outro, e aí eu posso usar verbos do indicativo ou verbos do subjuntivo. Vamos olhar. Faça logo esse serviço, coloca a resposta aí. Não matarás, diz a Bíblia. Saiam logo, depois do sinal, e prestem atenção. Qual é o único que está no indicativo? Paciência.
Isso aí. Muito bem. Gente, faça. Presente do subjuntivo. Saiam e prestem. Presente do subjuntivo. Matarás. Futuro do presente do indicativo. Então tá na posição aqui de indicativo com valor de imperativo. Deixa eu só fazer um parêntese. Entenda que aqui está no futuro, não é? Quando eu digo não matarás, diz a Bíblia. Quando você tiver que classificar o modo, você não vai me dizer que é imperativo, não. Não matarás, diz a Bíblia, é indicativo. William, mas por que na questão anterior o verbo era subjuntivo e você falou que era modo imperativo? Só para vocês entenderem que os únicos tempos verbais que formam o imperativo são presentes. Os presentes do indicativo e do subjuntivo. Quando eu uso parte do presente do indicativo, quando eu uso parte do presente do subjuntivo numa posição imperativa, esse modo é imperativo que é chamado. Mas quando eu uso qualquer outro tempo verbal, mas mesmo que seja com valor imperativo, eu não digo que esse modo está no imperativo. Eu digo que, por exemplo, ali, não matarás, diz a Bíblia. É um conselho, né? É uma orientação. Mas eu não chamo isso aqui de modo imperativo. O modo, ele é indicativo, mas com valor de imperativo. Como a própria questão fala. Olha a questão falando, alguns tempos do modo indicativo podem ser usados com valor de imperativo. Agora, se eu uso parte do presente do indicativo ou parte do presente subjuntivo, aí não é o valor que é imperativo, é o modo que é imperativo. Se eu dissesse assim, não mates, diz a Bíblia, não mates, diz a Bíblia. Agora eu estou usando o presente subjuntivo que forma o indicativo. Não mates, diz a Bíblia, modo imperativo. Não matarás, diz a Bíblia, modo indicativo. Com valor de imperativo. Deu para entender isso? Entenderam? Show. Então vamos lá. Eu tinha disponibilizado para vocês, ou melhor, eu disponibilizei para vocês um slide sobre sujeito, né? Nós vamos falar dos termos essenciais de uma oração. O que acontece? O concurso de Barra Mansa, ele não falou dos termos essenciais da oração, ele não colocou o sujeito em pauta, né? Colocou o verbo, colocou regência, mas não colocou o sujeito em pauta. Mas eu vou falar dos termos essenciais agora, eu vou voltar no sujeito, a classificação do sujeito, os tipos desse sujeito, ok? Que é uma matéria muito comum de cair nos concursos públicos. Primeiro, entender a definição de sujeito e predicado. O que é o sujeito? O que é o predicado, né? O sujeito é tudo aquilo que o verbo faz menção. Tudo aquilo ou quem o verbo faz referência. Então, uma forma de você descobrir o sujeito é você olhar para o verbo e perceber a quem este verbo faz menção ou ao que este verbo faz menção, né? Este verbo enuncia uma ação ou um estado de quem ou do que. Então, se eu digo que Marcos comprou um celular novo e eu tenho que identificar o sujeito dessa oração, a gente vai logo pensar no verbo comprou. Comprou é um verbo que faz menção a quê, né? Ou a quem? Quem comprou? Marcos. Então eu vou dizer que Marcos é o sujeito dessa oração. E uma regra básica que a gente já vai gravar para outras matérias que vêm é que o verbo ele concorda em número e pessoa
com o sujeito. Isso é obrigatório. Concordar o verbo com o sujeito em pessoa. Quando eu falo em pessoa, para quem esqueceu, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E ela pode ser do singular ou plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. O verbo concorda em pessoa e em número, e aí é singular e plural. Note que quando eu falo Marcos, que pessoa é o Marcos? Primeira, segunda ou terceira? Marcos, eu, Marcos, tu ou Marcos, ele? Marcos, ele, né, gente? Terceira pessoa. E terceira pessoa do singular. Então eu olho para o meu verbo e noto que esse verbo ele tem que estar na terceira pessoa do singular. Por que eu estou falando isso com vocês hoje? Porque muitas questões confundem a nossa cabeça quando inverte essa ordem. Quando eu falo que Marcos comprou o celular, é fácil, porque eu coloquei o sujeito na frente, eu tenho verbo, eu tenho complemento. Essa é uma ordem direta da frase, aí você não vai ter problema. Mas a partir do momento que eu começo a mexer na estrutura da frase, coloco o complemento no começo, coloco o sujeito no final, isso já vai confundir a sua cabeça. E uma forma de você não errar a localização do sujeito é olhar para esse verbo, ver em que pessoa ele está. E se está no singular ou plural. Se um verbo está na terceira pessoa do singular, o sujeito dessa oração ele só pode ser alguma coisa que esteja na terceira pessoa do singular. Então, essa é a primeira regra que você precisa aprender, a localizar, a identificar o sujeito em uma oração. Okay? Agora, os termos essenciais da oração são sujeito, verbo e complemento. Inclusive, essa é a ordem direta de uma frase. Uma ordem bonitinha que deve ser seguida é essa. Primeiro eu uso o sujeito, depois eu uso o verbo, depois eu uso o predicado. Só que a gente não faz isso sempre, né? E aí erra. Porque a gente não consegue olhar para o sujeito depois. A gente tem mania de olhar o sujeito antes. Quer ver uma frase que eu vejo muitas pessoas errando? Inclusive, eu acho que até hoje eu errei. Eu acho que eu errei e apaguei rapidamente, que eu notei o meu erro para vocês. Quando eu enviei os slides, eu escrevi assim primeiro. Segue os slides da aula de hoje. Olha que horrível! Segue os slides da aula de hoje. A mania que nós temos de ficar mexendo na ordem direta da frase e a falta de atenção no sujeito. Note que a ordem direta seria: os slides da aula de hoje seguem. E aí eu inventei modos de mudar a ordem. E aí eu disse: segue os slides. O que muita gente faz, eu vejo muita gente errando esse verbo. Segue anexo às planilhas. Não segue nada. Se eu estou falando das planilhas, as planilhas é o sujeito. E a regra básica é: o verbo concorda em pessoa e número. As planilhas, elas, terceira pessoa do plural. Verbo, segue, terceira pessoa do singular. Não combina. Seguem as planilhas. Então, vocês podem perceber que eu apaguei rapidamente o meu erro, né? Porque caiu a ficha. Ih, meu Deus, escrevi errado aqui para os alunos. E aí depois eu coloquei: seguem os slides da aula de hoje. Então tem que prestar atenção. Vai escrever uma frase, olha para o verbo e vê se ele está concordando com o sujeito, se a sua frase tiver um sujeito, tá bom? Então, falamos sobre o sujeito, vou falar sobre o predicado. E aí, o que é o predicado? O predicado é o que se enuncia do sujeito. É o que se fala do sujeito. Então, quando eu digo Marcos comprou o celular,
Tá, esse verbo está fazendo menção a quem? A Marcos, sujeito. E o que eu estou falando do Marcos? O que eu estou enunciando desse sujeito? Comprou um celular. Isso é um predicado. Predicado é aquilo que a gente enuncia, que a gente fala, né, do sujeito. Para ficar mais fácil, né, grosso modo, eu digo assim para os meus alunos de ensino fundamental. Predicado é tudo que sobra do sujeito. Quer achar o predicado? Ache o sujeito, porque tudo que sobrar do sujeito é predicado. Marcos comprou o celular. Qual o sujeito? Marcos. O que sobrou? Comprou o celular. Agora, presta atenção quando eu mexo na ordem da frase. Amanhã, vírgula, meu pai e eu iremos à praia. Olha que eu mexi na ordem aí, né? Amanhã, vírgula, meu pai e eu iremos à praia. Acha o sujeito. Não tem como achar o sujeito se eu não olho para o verbo. Iremos. Iremos está concordando com quem? Meu pai e eu. Estou falando de meu pai e eu, sujeito. O que sobrou? Sobrou o amanhã, que está na frente. Sobrou o iremos à praia, que está depois. Então, vocês notaram que eu coloquei o sujeito no meio? Localizei o sujeito. Tudo que sobra é o predicado. Inclusive o que está antes, o amanhã. Inclusive o que está depois, tudinho. Iremos à praia. Só para vocês saberem. Localizou o sujeito. Tudo que sobrou na frase é chamado de predicado. Ok? E ali eu tenho uma informação, uma palavra difícil, que eu não sei se vocês conhecem. O sujeito e o predicado são termos fundamentais de uma oração, a qual na língua portuguesa geralmente é bimembre. Bimembre, ou seja, possui dois membros. Bimembre. Quais são esses dois membros? Sujeito, predicado. Predicado, o que eu falo de um membro que eu chamo de sujeito. Sujeito, né? Do que ou de quem o segundo membro fala. Se é que vocês me entendem, né? Tudo que sobra desse membro é predicado. E tudo que eu falo desse membro primeiro, que é o sujeito. Se é que vocês me entendem. Um membro se relaciona com o outro. Um é a informação sobre algo ou alguém. E outro é o que se enuncia de algo e alguém. A nossa língua portuguesa, em sua maioria, é uma língua bimembre. É acompanhada de sujeito e predicado. Mas é claro que a gente vai ver aqui que pode haver uma oração simplesmente com predicado, com a ausência desse primeiro membro, que é o sujeito, tá? Olha os exemplos. Riqueza não traz felicidade. Olha para o verbo, traz. O que traz? O que não traz? A riqueza, sujeito, riqueza, o que sobrou? Não traz felicidade, predicado. Ele e ela estavam exaustos. Olha para o estavam. Estavam está fazendo menção dele e dela. Então, ele e ela, sujeito, estavam exaustos, tudo que sobra, predicado. A criança vibrou com um pequeno presente. Olha para o verbo, vibrou. Quem vibrou? A criança, sujeito. O que sobrou? Vibrou com um pequeno presente, predicado. Agora, olha a última. Fizeram anotações e perguntas. Opa! Eu coloquei como sujeito vazio. Por quê? Eu não tenho aqui explícito esse sujeito. E nós já vamos descobrir já que história é essa de uma frase em que eu não tenho o sujeito explícito. Ou numa frase que eu não quero dizer quem é o sujeito. Ou numa frase em que não existe o sujeito. A partir disso, nós vamos começar a classificar aí esses sujeitos. Tem esse quadro sintético que eu coloquei para facilitar a visualização. Sujeito é o termo que representa o ser sobre o que se diz algo. E o predicado é o termo que contém o verbo e representa aquilo que se diz. É o que eu falei para vocês, dois membros. Um membro faz referência ao primeiro. E o segundo é tudo aquilo que diz respeito ao primeiro. E o primeiro é
Ai, me embolei, né? nem sei o que eu ia falar para vocês. Mas, enfim. O sujeito é o membro de quem o segundo faz referência, faz menção. Então, assim, tudo aquilo que o verbo faz menção ou referência é o primeiro membro, que é o sujeito. E tudo que se diz desse primeiro membro, que é o sujeito, é o predicado. Ok? Acho que agora foi. E ali a pequena flor recebia raios, recebia feliz os raios de sol. Quem recebia feliz os raios de sol? Estou falando do quê? Estou falando de quem? Da pequena flor. O que sobrou? Recebia feliz os raios de sol. É o predicado, é aquilo que eu falo desse primeiro membro. Ok? E aí, sobre as posições, eu já comentei com vocês que nem sempre a gente usa a ordem direta da frase. Vale gravar essa ordem direta: sujeito, verbo e complementos. Lembrando que quando eu falo verbo e complementos, eu estou falando de predicado. Uma ordem básica é sujeito e predicado. Essa é uma sequência natural. O aluno estudava atentamente. O aluno sujeito estudava atentamente predicado. Agora, eu posso dizer estudava atentamente o aluno. Inverti essa ordem natural. No meio, atentamente, vírgula, o aluno estudava. Então, a gente pode mexer nessa ordem, né? A gente pode tirar o sujeito da sua ordem natural e o predicado também. O importante é você saber classificá-lo, identificá-lo, e principalmente na última, quando eu coloco no meio, é importante você saber que você localizou o sujeito que está no meio, tudo que sobra nas extremidades é predicado. E aí, identificando esse sujeito, você vai ter que aprender a identificar dentro desse sujeito o núcleo dele. Qual é a parte essencial? Qual é a parte principal? Eu digo, o professor de inglês saiu. Quem saiu? O professor de inglês é o sujeito. Qual é a parte essencial? Qual é a parte que não pode faltar? Qual é o núcleo? Qual é a essência desse sujeito? O professor, a preposição de ou de inglês? Eu acho que é inglês. Inglês é mais importante nessa frase? Não. A referência, na verdade, do verbo sair é para o professor. Então, professor ele é reconhecido como núcleo do sujeito, a essência do sujeito. E aí eu posso ter um núcleo, dois núcleos, vários núcleos, depende dessa oração. Um gato de pelos longos dormia no telhado. Olha para o verbo, quem dormia? Um gato de pelos longos. Não vai me dizer que é só o gato que é o sujeito, não, gente. Eu caracterizei esse gato. Eu estou falando gato, não é de qualquer um, de pelos longos. De todas essas palavras, qual é a essência? Qual é a principal? O gato, núcleo. Agora, meus dois filhos moram longe de mim. Quem mora longe de mim? Meus dois filhos. Qual é a parte principal significativa desse sujeito? Filhos. Filhos moram longe de mim. O gato dormia. Note que o restante nem é tão essencial, né? Se eu falo um gato de pelos longos dormia, o que é mais importante? O gato dormia. Se eu falo meus dois filhos moram longe, quem moram longe? Meus dois filhos? Basta dizer meus filhos. Basta dizer os filhos moram. Então, eu descubro a parte essencial, é aquela que não pode faltar, é aquela que é mais importante, é aquela que é significativa. Mas eu posso dizer que o meu gato, o cachorro, dormiam no telhado. Note que agora dormiam. Esse verbo, ele está se referindo ao gato e ao cachorro. São duas partes significativas importantes. Então, eu tenho dois núcleos. E por que é importante você reconhecer o núcleo? Para a gente começar a classificar os primeiros sujeitos. O primeiro tipo que eu quero passar para vocês é um tipo chamado sujeito simples. O que é um sujeito simples? É aquele sujeito que possui apenas um núcleo. Então, os exemplos que eu dei. O gato de pelo longo dormia. Quem dormia? O gato de pelo longo. Qual é o núcleo? O gato.
Um núcleo apenas. Sujeito simples. Agora, o gato e o cachorro dormiam no telhado. Quem dormia no telhado? O gato e o cachorro. Gato, cachorro, 2 núcleos. Então, agora você não me diz que esse sujeito é simples. Você vai dizer que esse sujeito é composto. Pausa no sujeito para eu dar uma informação para quem está chegando na aula hoje. Ou para quem ainda não está acostumado com as minhas aulas. Eu já informei para vocês que tudo na língua portuguesa que recebe o nome de simples quer dizer que é um. E tudo que é composto quer dizer que é mais de um. Então, quando eu digo que o período é simples, é um período com apenas um verbo, uma oração. Quando eu digo que um período é composto, é um período com 2 ou mais orações. Quando eu digo que o substantivo é simples, é um substantivo que é apenas uma palavra. Quando eu digo que o substantivo é composto, mais de uma palavra. Então, só para você guardar aí, toda vez que você vir na língua portuguesa a palavra simples e composta, você vai logo pensar, opa, um ou mais de um. Sujeito simples é um quê? Sujeito simples é um quê? Um núcleo. Sujeito composto é mais de um quê? Núcleo. Então, quando eu falo de sujeito simples, apenas um núcleo. Quando eu falo de sujeito composto, mais de um núcleo. Um banco foi destruído pelos assaltantes. Olha o verbo foi. Foi. Quem foi? Um banco. O banco foi destruído. Estou falando do banco. O banco é o sujeito. Qual é o núcleo? Banco. Banco é a parte principal. Um núcleo. Sujeito simples. 2 amigos e 2 primos resolveram se aventurar. Olha para o verbo. Resolveram. Quem resolveram? Essa informação é de quem? Quem resolveram se aventurar? 2 amigos e 2 primos. Vamos achar as partes essenciais. Amigos, primos, 2 núcleos. Sujeito composto. O sujeito simples e o sujeito composto são sujeitos explícitos. Eles estão lá. E aí, se é um núcleo, sujeito simples. Se é mais de um núcleo, sujeito composto. Agora, o terceiro sujeito que eu quero falar com vocês é o sujeito elíptico ou desinencial. Eu coloquei, de propósito, 2 nomes incomuns. Por quê? Eu não sei quando você se formou, quando você estudou, mas ao longo da nossa vida, durante muito tempo, a gente ouviu falar somente em sujeito oculto. Talvez essa você lembre. Sujeito oculto, já ouvi falar. Mas você já ouviu falar em sujeito elíptico? Ou sujeito desinencial? É a mesma coisa. Então, nós temos gramáticos que chamam de sujeito oculto, outros que chamam de sujeito elíptico e outros que chamam de sujeito desinencial. Eu quero primeiro explicar para vocês esses 3 nomes. William, o que é um sujeito oculto? Olha o nome. O que significa algo oculto? Oculto é algo que não se sabe, é algo que não se vê. O que é elíptico? A palavra elíptico, ela vem de uma figura. Lá quando a gente estudou figuras de linguagem, o que é uma elipse? Essa figura chamada elipse. O que é elipse? Elipse é a supressão de um termo que é facilmente identificável quando ele é extraído da oração. Fui ao mercado hoje. O que foi extraído aí dessa oração? Fui ao mercado hoje. Eu. Não precisei falar eu. Eu extraí a palavra eu. Eu fiz uma elipse. A elipse é essa supressão de termos que são facilmente identificáveis na frase.
Meus primos saíram. Ponto. Compraram muitas coisas no mercado. Vocês perceberam que antes do comprar, eu suprimi os meus primos. Que são eles. Eu não preciso falar, meus primos saíram, ponto. Meus primos compraram muitas coisas no mercado. Eu posso suprimir essa informação. Que todo mundo vai saber que está falando do primo. Isso é uma elipse. Então, o sujeito oculto também recebe o nome de elíptico. Por quê? Porque eu faço essa supressão da frase, mas mesmo sem esse sujeito ali, explícito, eu consigo saber de quem ou do que está falando. E a última explicação é desinencial. Por que deu esse nome desinencial? Você vai precisar lembrar o que é uma desinência. Quando a gente estudou estrutura das palavras, desinência do verbo ou desinência do nome, grosso modo, desinência é o finalzinho. E aí eu vou falar do verbo, que é o que me interessa. O finalzinho do verbo serve para quê? Eu digo assim, eles queriam que nós estudássemos. Para quem lembra, quando a gente estudou estrutura, estude, é radical, estuda, tema, vogal temática, SSE, estudássemos, SSE, desinência, modo, tempo. E o mois? Estudássemos, o mois. O que o mois me mostra? Que somos nós. E que mostra mais o quê? Que isso é plural. Então, o mois é uma desinência número pessoa, número pessoal. Então, o finalzinho do verbo ele se chama desinência. As desinências dos verbos servem para mostrar o quê? O modo do verbo, o tempo do verbo, a pessoa e o número, singular ou plural. Qualquer verbo que eu fale para vocês, vamos pensar aqui. Estávamos. Gente, pelo final desse verbo, ávamos, né? Ávamos. Pelo final desse verbo, você sabe me dizer o tempo dele, você sabe me dizer o modo dele, você sabe me dizer a pessoa e o número. Estudássemos, nem sei se eu falei esse verbo. Estudávamos, né? Estudávamos. Eu sei que o vá, essa desinência, é de pretérito imperfeito, do indicativo. E o mois, como a gente já usou antes, eu sei que é a primeira pessoa do plural. Então, você está vendo? Por que esse gramático chama o sujeito oculto de sujeito desinencial? Porque você só descobre quem é ele, ou você só sabe quem é ele, pela desinência do verbo. Você tem que olhar o verbo, finalzinho do verbo, para saber se sou eu, se tu, nós, vós. Quando eu disse para vocês, fui ao mercado, na sua cabeça, na hora veio o quê? Eu. Eu fui. Porque esse finalzinho do verbo mostra isso. E esse finalzinho do verbo chama desinência. Por isso ele chama de desinencial. Bom, explicados por que chama oculto, por que chama elíptico, por que chama desinencial, já deu para vocês imaginarem o que é um sujeito oculto, desinencial e elíptico, né? É aquele sujeito que ele foi suprimido da oração e não fez falta. Você consegue saber de quem está falando ou do que está falando pela terminação do verbo. Ok? É um sujeito escondido, implícito. E aí eu vou pedir um cuidado para vocês. O sujeito só pode ser oculto. Eu vou chamar de oculto, tá? Mas você sabe que é elíptico e desinencial. O sujeito só pode ser oculto quando esse verbo terminar na primeira pessoa do singular, eu estudei. Na segunda pessoa, estudaste. Tu.
Na terceira pessoa do singular, estudou, ele. Na primeira pessoa do plural, estudamos, ou estudamos, nós. Na segunda pessoa do plural, estudastes, vós. Por que eu estou falando isso? Porque quando chega na terceira pessoa do plural e eu não tenho explícito de quem eu estou falando, eu não vou dizer que o sujeito é oculto. Estudei muito, sujeito oculto. Primeira pessoa. Estudaste, sujeito oculto. Estudou muito, sujeito oculto. Estudamos muito, sujeito oculto. Estudastes muito, sujeito oculto. Estudaram muito. Quem? Eles. Não. Não são eles, não. E também não é sujeito oculto. Aí eu vou chamar de sujeito indeterminado. Verbos na terceira pessoa do plural, quando não são identificados no contexto, são frases com sujeito indeterminado. Eu vejo muita gente errar no concurso. Ai, eles estudaram muito. Eu sei pela desinência que são eles. Sujeito oculto. Não. Estudaram muito. Quem? Não sei. Está indeterminado. Eu costumo brincar. Eu costumo brincar que o sujeito indeterminado, ele é o sujeito do fofoqueiro. Já viu o fofoqueiro? O fofoqueiro, quando não quer fazer a fofoca e não quer dizer quem, ele usa o sujeito indeterminado. Rafaela, menina, falaram de você na festa, hein? Quem falou de mim, William? Não sei. Não sei, não posso te falar. Mas que falaram de você, falaram. Eu brinco que o sujeito do fofoqueiro é o sujeito indeterminado. Viram você ontem, quem viu? Não posso falar. Olha, me disseram um negócio ontem. Quem disseram? Não posso falar. Então, assim, verbos na terceira pessoa, quando não identificados, é sujeito indeterminado. Não vai cair nessa, hein, gente, de achar que é sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Ok? Até aqui? Foi, gente? Perguntas até aqui? O que vai acontecer? Eu não vou entrar no sujeito, no índice de indeterminação do sujeito, não, que é o outro caso de sujeito indeterminado. Tem dois casos. Um é a terceira pessoa do plural, que eu expliquei para vocês. E o segundo é o índice de indeterminação do sujeito, aquele C. Eu já tive esse bate-papo com vocês, mas como é uma matéria um pouco complexa, eu vou repetir tudo de novo, até para quem está chegando conseguir pegar. Mas eu não vou dar conta. Se eu começar agora, eu não vou dar conta no horário da aula. Eu vou parar na terceira pessoa do plural. Eu vou parar na terceira pessoa do plural e vou dar mais uma informação importante e eu vou prosseguir na próxima aula com os sujeitos, tá? Deixa eu só falar uma coisa. O sujeito indeterminado, ele só é reconhecido como sujeito indeterminado na terceira pessoa quando você não souber de quem está falando, gente. Eu vou voltar com a frase que eu acabei de falar para vocês. Os meus primos saíram. Ponto. Compraram muitas coisas. Qual é o sujeito da primeira oração? Meus primos. Meus primos. Sujeito simples. Qual o sujeito da segunda oração? Compraram muitas coisas. Embora o verbo esteja na terceira pessoa do plural, eu não vou falar que ele é indeterminado. Porque eu sei de quem está falando. Eu estou falando dos meus primos. Então, aqui, nessa oração, o sujeito ele é oculto. Sujeito oculto
é da primeira pessoa do singular até a segunda pessoa do singular, Kathleen. Eu, tu, ele, nós, vós. Tiro eu. Comprei muitas coisas. Quem comprei? Eu. Tá escrito? Não. Comprei muitas coisas. Sujeito oculto. Compras muitas coisas. Quem? Tu. Tu compras. Mas eu usei tu? Não. Tá oculto. Comprou muitas coisas. Quem comprou? Ele. Mas eu usei na frase? Não. Comprou muitas coisas. Oculto. Compramos muitas coisas. Quem? Nós. Mas eu usei o nós na frase? Não. Oculto. Comprastes muitas coisas. Quem? Vós. Mas eu usei o vós na frase? Não. Sujeito oculto. Agora, compraram muitas coisas. Quem? Eles. Não são eles. Terceira pessoa do plural não é sujeito oculto. Terceira pessoa do plural é sujeito indeterminado. Verbos na terceira pessoa do plural. Cantaram, viram, disseram, encontraram, fazem. Verbos na terceira pessoa do plural. Quando eu não sei de quem está falando, eu não vou chamar de sujeito oculto. Eu vou chamar de sujeito indeterminado. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês agora? Quando eu tenho uma frase num contexto e aparece um verbo na terceira pessoa do plural e eu sei de quem ele está falando, eu não posso chamar esse verbo de indeterminado. Ok? Muitos alunos estão estudando comigo. Ponto. Fazem muitas perguntas. Veja, eu estou falando dos alunos na primeira, sujeito simples. Mas mesmo que eu crie frases depois, na terceira pessoa do plural, eu estou me referindo a esses alunos. Se eu estou me referindo a esses alunos, eles são indeterminados? Não. Mas eu não escrevi. Ele está oculto. Então, cuidado com isso. Isso é pegadinha de concurso público. Sujeito oculto, sujeito indeterminado. Isso é pegadinha de concurso público. Só é sujeito indeterminado da terceira pessoa do plural quando não sei de quem está falando. Ok? Perguntas? Eu vou parar aqui e vou dar prosseguimento na próxima aula, porque senão eu vou cortar o raciocínio do índice de indeterminação do sujeito. Mas até aqui, alguém tem alguma pergunta? Sujeito é uma matéria muito comum de cair nos concursos, né? Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, gente, vou terminar por aqui. Até a próxima semana. A gente finaliza os tipos de sujeito. E eu vou criar alguns exercícios de sujeito. Vou colocar no grupo. Você já pode ir fazendo. E aí depois a gente, se sobrar tempinho na aula, a gente corrige também. Tá bom? Eu fui até a metade. Eu vou terminar na próxima. Tá doendo a cabeça, né? Depois você assiste, tá? Só vou demorar um pouquinho, porque os vídeos estão ficando muito pesados. Eu não estou conseguindo carregar o vídeo e já mandar na hora. Então, assim, eu deixo meu computador ligado aqui, carregando para salvar. Aí, depois que salva, eu sempre encaminho, tá? Para quem não está acostumado, gente, logo no final da aula, eu gravo a aula e aí eu disponibilizo para vocês assistirem tudo de novo, tá? Eu vou tentar, nesses exercícios que eu vou preparar, colocar só os sujeitos que eu falei. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto e sujeito indeterminado, a primeira parte, ok? Para quem assistiu a primeira aula, tem alguma dúvida? Daniele, né? Marcele está aqui. Tem alguma pergunta? Qualquer coisa também é só mandar mensagem para mim, tá bom? Gente, boa noite. Então tá jóia, Daniele. Seja bem-vinda. Você e todo mundo que está assistindo pela primeira vez, tá? Gente, abraço para vocês. Até a próxima aula.